Olá, eu sou a Carla Bianchi e está começando mais um Papo de Recreio. Vamos bater um papo? Hoje, o nosso podcast tem como tema a comunicação não violenta. E você sabia que o uso das palavras pode nos manter compassivos e serenos ou violentos? A comunicação não violenta é um comportamento possível e foi sistematizado pelo psicólogo Marshall Rosenberg, que escolheu esse nome inspirado em dois ícones mundiais, Gandhi e Martin Luther King, que faziam uso da resistência não violenta para resolver conflitos. E para nós entendermos um pouco mais do que se trata essa comunicação não violenta, nós estamos aqui com a professora da Escola Superior da Magistratura do Maranhão, a Isalete, e com o estudante Yuri. E para a gente começar o nosso diálogo, Isalete, conta pra gente do que se trata essa comunicação não violenta. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A comunicação não violenta, ela é uma abordagem comunicativa, né, em que nós teremos aqui a possibilidade de nos comunicarmos, né, sendo autêntico, expressando as nossas necessidades, sem que a gente ofenda, né, sem que a gente agrida o outro, seja com palavras violentas ou às vezes até gestos, né, comportamentais, né, diante do ato comunicativo. Yuri, conta pra gente, você acha que a escola ela precisa se apropriar desse tema, buscar saber do que se trata essa comunicação não violenta e por quê? Olá, eu acho que sim, a escola em si deve buscar pautar sobre esse tema, porque hoje em dia nós jovens, né, estamos muito assim à flor da pele, né, às vezes partimos para a violência, tanto física quanto verbal. E eu acho que é de extrema necessidade, sim, a gestão da escola pautar esses temas com nós jovens hoje em dia. Que bacana. E a comunicação não violenta defende que nós precisamos gerar mais compreensão, mais colaboração nas nossas relações pessoais, né, profissionais e até mesmo com nós mesmos, né? Mas as nossas vidas, elas andam tão cheias de conflitos, né? Conta pra gente, Isalete, como manter uma comunicação amistosa em tempos de internet? Olha, assim, a comunicação, né, não violenta, né, ela tem, assim, como objetivo, né, como se fosse neutralizar a violência que existe, né, quando a gente se comunica nas relações. Então, desse modo, tanto na questão das relações ali de forma presencial, né, como nas virtuais, né, a gente observa a necessidade do cuidado com falar com o outro, de se comunicar, de expressar aquilo que você deseja. Tem que haver uma preocupação, né, inicial de o que eu quero passar para o outro, né, e aí você faz aquela comunicação consigo, né, aquela comunicação em que você mesmo pergunta o que eu vou falar para o outro. Né, ele vai ofender, como é que vai ser para o outro? Essa preocupação, ela se faz muito necessária para que a nossa comunicação ela seja eficaz. Eficaz na seguinte situação. Às vezes a gente, né, posta algo, né, que a gente acha que é interessante, mas a gente não se preocupa com o receptor, né, com aquelas pessoas ali que vão ler. A partir do momento que a gente posta algo, né, a gente deixa de ser nosso, né, e passa a ser de quem o interpreta, né, de quem, né, vai ali, né, fazer a leitura, né. Então é muito importante esse cuidado, tá? E agora a gente vai para um breve intervalo. Não saiam daí, voltamos já já. Estamos de volta com o nosso Papo de Recreio, hoje falando sobre comunicação não violenta. E Yuri, conta pra gente, você já viveu alguma situação conflituosa onde você precisou exercer a comunicação não violenta? Então, Carla, sim, já passei por algum conflito recentemente na escola, só que infelizmente eu não usei a comunicação não violenta, né? Foi um momento, assim, muito constrangedor, tanto para mim quanto para outra pessoa,
porque os alunos estavam, né, na escola e viram todo aquele, vamos dizer, que um bate-boca, tanto a gente usou palavras assim não formais, entendeu? Se dirigindo um para o outro. Xingamentos e afins, essas coisas que não está sendo pautada aqui agora. Eu gostaria de fazer uma pergunta também para a professora. Professora, como que eu deveria agir em um momento em que uma pessoa chega assim, vamos dizer que do nada, dirigindo xingamentos à minha pessoa? Utilizando a comunicação não violenta, não é isso? Utilizando a comunicação não violenta. Certo. Assim, a gente primeiro tem que verificar o contexto, né? Você conhecia essa pessoa? Sim, É do seu laço de amizade? Fazia parte. Certo. E aí ela chegou, lhe ofendeu, né? Assim, de forma... Ele lhe surpreendeu com a ofensa. Sim. Né? Olha, como eu já disse antes, né? Fundamentado nos estudos de Rosenberg, né? De Marshall Rosenberg, toda violência manifestada é uma necessidade que não foi atendida, né? Então, você poderia tentar verificar o que a motivou a fazer isso, qual é a situação, tá? O que ela está precisando, né, de você, qual é a necessidade dela. Porque muitas vezes as pessoas utilizam uma linguagem violenta, eu posso até dar um exemplo aqui para você, na seguinte situação, em um contexto em que um casal, né? Não é nem no âmbito escolar, mas esse eu acho um exemplo mais prático para a gente poder tentar compreender a situação. Em que a esposa, né, ela faz o almoço, ela já arruma a casa, e aí eles almoçam junto, né, o casal, e chegou o momento de lavar as louças. Ela está na pia lavando as louças. E de repente ela chega e diz: traz esse prato para cá agora, senão eu vou quebrá-lo na sua cabeça, né? Se a gente pegar esse contexto, né, se a gente pegar só a fala dela, raivosa, a gente pode dizer: nossa, mas que mulher, né, assim, raivosa, expressiva, né, com uma expressão muito forte de raiva, né? Mas se a gente pegar um contexto em que ela, né, fez todas as coisas, né, fez o almoço, né, ali, na verdade, é um pedido de ajuda em que ela manifestou o pedido de ajuda dela através da raiva e ela utilizou uma linguagem violenta. Na verdade, era como se ela quisesse dizer: por favor, me ajude, eu já preparei o almoço, né? Eu já fiz todas as coisas e agora eu preciso da sua ajuda. Você pode trazer o prato para eu poder lavar as louças? Quando a gente está naquele sentimento de raiva, a gente não consegue, na verdade, raciocinar dessa forma, né? A gente é como se algo subisse na nossa corrente sanguínea e tomasse força e a gente colocasse para fora através da fala, né? Que geralmente é uma fala ofensiva, tá? Então, conhecer a necessidade dessa pessoa que lhe ofende, né? O que houve? Em que eu posso lhe ajudar? Né? Por que você está falando isso de mim? Aconteceu algo que de repente eu não percebi, eu fiz algo com você que de repente você não gostou e que eu de repente não percebi que fiz algo, né, que lhe magoasse, né? Então, é importante, né, a gente lidar com esse contexto. Geralmente, quando a gente recebe uma ofensa, a gente tende ao quê? A querer ofender também, né? E é justamente isso, que é que a linguagem, a comunicação não violenta, ela também tem como objetivo neutralizar essa violência. E o que é mais interessante nessa abordagem, né, e o que eu acho assim de surpreendente, né, nessa sistematização de Marshall Rosenberg, é porque ele consegue, isso era uma necessidade dele, porque ele passou por muitas situações de violência na infância, na adolescência. Ele era de origem judia, né, e aí a família dele vem para os Estados Unidos, né? Então ele sofre quando o nome dele, na chamada da escola, né, a professora chama o nome dele, colegas, né, dele ali da sala de aula, fazem ali críticas a respeito do nome. E no final da aula vão agredir ele, né, de forma mesmo física. E ele também vê muitas questões a respeito da discriminação racial nos Estados Unidos, né? Então ele considera assim, por que é o tom de pele, por que a origem, né, a nacionalidade de alguém, né, é tão importante assim, é tão forte que faz o outro, né, lhe receber com tamanha violência.
Então, esse foi um questionamento dele, que foi uma experiência dele. E ele estudou psicologia, ele era PhD em psicologia, e ele sistematizou esse método, né? Eu acho incrível, é como alguém, né, consegue trazer, porque para nós aqui hoje a comunicação não violenta, dessa forma sistematizada, ela é muito importante, é muito interessante que a gente faça o uso. A gente se sente muito mais confortável, a gente se sente muito mais fortalecido. Eu costumo dizer que quando eu consigo sair de qualquer situação, né, e dentro dessa situação eu consigo, né, ali me comunicar, né, utilizando os princípios da comunicação não violenta, eu me sinto vitoriosa, porque não é aquele meu sentimento de vingança, não é o meu sentimento de utilizar mais, digamos, mais argumentos pesados, xingamentos com o outro, né, porque ele utilizou comigo. Mas é uma forma de eu tentar compreender aquele ato, né, dele e ali refletir também a respeito, né, de alguma atitude minha que causou aquilo, ou se não foi nenhuma atitude minha, até mesmo, né, tentar compreender a situação para que eu possa até me resguardar de uma outra situação de violência partindo dessa pessoa para comigo. Tá certo? Obrigado. Agora a gente tem uma pergunta da professora Cristiane Araújo. Como devo abordar um estudante que foi indisciplinado em sala de aula? É sempre a gente observando as necessidades do outro, tá? Um aluno indisciplinado na sala de aula, né? É interessante a gente verificar como é que é. Esse aluno, ele costuma ser indisciplinado, né? Qual é a situação? A comunicação não violenta, ela nos dá um suporte muito assim, especial, tá? Nós, a vida toda, nós temos a formação de julgadores, tá? Nós julgamos o outro, tá? Quando a gente vai, formule algo crítico, uma crítica a respeito dessa situação, nós sempre nos manifestamos, de certo modo, com o julgamento, né? E aí, o que acontece? A comunicação não violenta, uma das formas, né, que ela vai colocar com bastante, assim, evidência, né, é o não julgamento, tá? Tentar compreender qual foi a indisciplina, né? O que naquele momento o aluno, né, o que estava acontecendo, por que ele não quis, né, ou não atendeu aqueles regramentos ali da sala de aula, e tentar conversar com ele. E não julgá-lo. Nossa, como ele é mal educado. Nossa, como ele é indisciplinado. Nossa, como ele não quer estudar, ele não tem compromisso. Geralmente as pessoas fazem isso. Mas tentar, né, é aí que entra a observação, que é observar os fatos, tá? E é o primeiro princípio da comunicação não violenta. Então, vamos observar o que aconteceu, né? Foi, digamos, no momento de escrever a tarefa, né? E o aluno não escreveu a tarefa, né? Digamos assim. E a professora, né, questiona e ele, né, a responde, um exemplo, né? Então, qual é a necessidade do aluno? Né? A gente às vezes vê o aluno só enquanto aluno ali, mas ele também é uma pessoa. Ele tem uma bagagem, ele traz essa bagagem lá da casa, lá do contexto dele, e ele leva para a escola, né? Então é importante tentar compreender o que aconteceu. Inclusive, se você percebeu que ele não está correspondendo ali às regras escolares, né, tentar conversar com ele, mas tentar verificar o que aconteceu, eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu percebi que hoje, no momento de fazer, né, a tarefa, né, você se comportou dessa forma. Então, eu percebi que talvez tinha algo, né, que eu pudesse lhe ajudar, ou então percebi que você, de repente, estava numa situação que não era aquele momento que você queria, tá? Para ele poder lhe falar o que é. E depois você explicar para ele. Olha, eu compreendo, eu sei que essas questões são muito importantes e elas realmente acabam afetando, né, a gente, né, no dia a dia. Mas é importante que você saiba que aqui na escola a gente tem algumas regras e é importante também que você cumpra com essas regras, tá? Eu posso lhe fazer um pedido? Eu fico até, de certa forma, aqui, né, disponível para você, se for a necessidade de conversar, né, se eu puder ajudar nesse sentido, né, eu fico disponível, mas cumpra com as atividades. A gente pode conversar no horário do recreio, eu posso, né, aqui
tentar verificar como eu posso ajudá-lo dessa forma, tá bom? É mais ou menos nesse sentido. A comunicação não violenta, ela é uma abordagem também de acolhida, tá? É acolher o outro e não julgar, tá? Então, é entender qual é a necessidade dele, o que foi que aconteceu, para que a gente possa buscar medidas de solução, fazendo o quê? Um pedido para que aquilo não aconteça mais. Quando a gente faz isso, a gente acolhe. Uma pessoa acolhida, ela se sente ali também com compromisso conosco, né? A professora me acolheu, ela entendeu minha situação, ou simplesmente a professora me ouviu. Porque muitas vezes as pessoas têm essa carência de ser ouvidos, né? E principalmente Sim. alunos, adolescentes, com tantas questões ainda a serem experimentadas, e essa ansiedade por querer correr, né, de reduzir o tempo, apressar, né, o relógio. Então, várias situações que acontecem no cotidiano deles. Então, esse acolhimento, ele ajuda ali a você selar laços, né, de uma relação mais fortalecida. Às vezes ele acaba, né, às vezes não. A tendência é que ele se comprometa também em atender aquelas regras. E se porventura acontecer novamente, é importante também fazer uma nova acolhida. Tá bom? Ver o que foi que houve, ou então mudar as estratégias. Já não depende mais de mim, professora, né? Porque a escola tem toda uma estrutura, né? Então vamos recorrer à coordenação, né? Vamos recorrer ali, né, a outra situação. Um outro ponto que eu levanto também é que a comunicação não violenta, ela é um recurso, né? Mas ela funciona muito bem quando ela está em parceria com outras, digamos assim, outras metodologias, né? Ela faz muito sentido, né? Como trabalhar a questão da indisciplina dos alunos, né? A gente pode utilizar círculos, né? de processos de círculos ali para tratar algumas necessidades das escolas. E aí a gente utiliza a comunicação dentro desses círculos, né? Que a gente são os círculos de construção de paz, né? Então, ela funciona muito bem. Ela, dentro da abordagem professor-aluno, né, é uma coisa, e dentro já de uma outra metodologia em que envolva toda a escola, para falar das regras, né, para falar daquele contexto, né, de seguir o plano ali da escola. É muito interessante, professora, a respeito do acolhimento, né, que tu falaste, até porque a gente não sabe de qual realidade esse aluno está vindo, né, como é a família desse aluno. E agora a gente está chegando ao final de mais um podcast, Papo de Recreio. Chegou a hora de a gente se despedir. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada por contribuírem com o nosso diálogo, né? Por todas essas colocações que vocês trouxeram para nós. E agora eu vou abrir o espaço para vocês deixarem aquele recado para os nossos estudantes, para a juventude. Certo. Então, a respeito da comunicação não violenta, né, e a respeito das falas, das linguagens da nossa juventude, né, eu gostaria de deixar aqui como mensagem que é muito importante, né, que eles sempre, antes de se manifestarem, né, verifiquem, né, que efeito isso vai causar. Nós sempre causamos efeitos e que a gente sempre cause os melhores efeitos para o outro, né? Então, tente buscar, né, para quem gostou aqui do podcast, quem gostou das informações, se interessar, né, busque mais informações na internet. Tem o livro também de Marshall Rosenberg, né, que é um livro assim, bíblia, né, da comunicação não violenta, que tem o nome Comunicação Não Violenta, né, de Marshall Rosenberg. O nome do livro, né? O nome do livro, né? E tem outros livros também do Marshall com abordagem a respeito da comunicação não violenta. Então, é muito importante, né, a gente cuidar, né, da forma de como a gente se comunica com o outro. Porque quando a gente se comunica de forma adequada, o maior, digamos assim, beneficiado com essa situação somos nós próprios. Por quê? Porque nós vamos trabalhar de modo com que as nossas necessidades elas sejam atendidas. Porque é muito importante a gente se fazer compreender, né? E eu sendo compreendida, né, o meu receptor, meu interlocutor, tem mais chances dele atender aquilo que eu quero, não é verdade? Então, com certeza, a comunicação não violenta é um recurso, né, e tem muitos pontos positivos para a gente ter uma linguagem empática, né, solidária, né, humana, né, em que a gente vai conectar as nossas necessidades com as necessidades do outro.
Tem um recado para deixar, Yuri? Eu gostaria de deixar um recado para a juventude, né, para nós jovens, que a gente tem que usar realmente mais a comunicação não violenta, se controlar, né, em questões assim que deixa a gente um pouco mais com raiva, enfim. Eu acho que a gente tem que começar a agir bastante nesses aspectos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Spotify, no Instagram e no YouTube, plataforma Gonçalves Dias. Um beijo e até logo!